oi, querida audiência que possa estar nos ouvindo agora nesse momento. Esse é mais um episódio de RI Religiões. O tema de hoje vai falar um pouco sobre secularização, a multiplicidade das visões sobre o processo. Eu, Américo Cassini, vou ser o mediador desse podcast, juntamente com meus colegas Pamela, Liz e Vinícius, que vão estar me ajudando nessa bela discussão sobre a secularização. A gente vai trazer alguns aspectos mais gerais. A gente usou, na verdade, 6 artigos para embasear a nossa pesquisa, né? O primeiro a gente discutiu na sala de aula, que foi o artigo da Patrícia, cujo nome é Secularização, Espaço Público, a reinvenção do pluralismo religioso no Brasil. Mas a gente também usou mais outros 5 artigos, um do Paulo Monteiro, o outro do Jorge Botelho Muniz, o terceiro do Carlos Eduardo Cel, e por último do Elton e do Antônio. Esses artigos eles falam um pouco do pensamento de Weber, que é um pensamento muito importante, introdutório nas ciências humanas a respeito da secularização, e também de outros autores como Rousseau e o Carl Smith também. E aí, para começar, eu gostaria de ver com meus colegas como é que eles estão. E aí, colegas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bem-vindos a todos a mais um episódio desse podcast. Hoje, então, como o Américo falou, né, a gente vai trabalhar esse tema. E eu acho importante a gente introduzir algumas conceitualizações do que seria a secularização, né? Porque é um tema bem discutido, eu acho, nas religiões, mas como a gente sabe, acho que nem tanto nos estudos de RI como um todo. Então, eu acho importante a gente trazer o que os autores, né, e os estudiosos consideram como secularização, né? E originalmente o termo, né, ele seria a expropriação de bens eclesiásticos em favor de príncipes, enfim, isso há muito, muito tempo atrás. Mas hoje em dia os autores trazem como um processo pelo qual os setores da sociedade e da cultura eles são subtraídos à dominação de instituições e símbolos religiosos. E também isso como um processo bem típico da sociedade moderna ocidental, né? Então, como o Américo falou, né, o Carl Schmitt é um dos autores que a gente leu sobre, e a noção de secularização para ele é a ideia de substituição ou até transferência de conceitos religiosos para a esfera mundana. Então, o lugar de Deus para o homem moderno ele é ocupado por outros fatores. E o paradigma weberiano também, que, né, o Weber é um dos pensadores que trabalhou isso e é usado assim por todos os outros na atualidade. Ele fala, né, que no processo histórico da construção da modernidade, o Estado ele se torna cada vez menos acessível aos processos de moralização e da religião. Então, a religião ela se desloca desse mundo público para o mundo privado, né? Então começa a religião a ser uma coisa mais relacionada à consciência individual, e aí que a gente fala sobre secularização como autonomia interior do indivíduo, e esse deslocamento da religião do centro do debate, principalmente político, para individualidade e liberdade religiosa de cada um, né? Pamela, você tinha citado, né, algumas coisas do Weber também. Sim, na verdade é do Schmitt, que a gente tinha conversado antes de começar o podcast. A questão é que o fenômeno da secularização ele tem uma contrapartida, né, na esfera política, que é a sacralização do político, como a gente vê em Rousseau. Só que, segundo o Schmitt, que nem tu comentou, no contrato social, a política se torna uma questão religiosa, né? O que permite estabelecer uma relação de continuidade em sua obra filosófica e o jacobismo, né? Que é um termo ligado a uma prática política inicialmente efetuada na década revolucionária da França, que é tipo essa base
da política se tornando uma questão religiosa é que, no meu ver, essa questão da secularização, né, que nem a gente entende, é a política querendo querendo adquirir as questões da igreja, né, vamos dizer, a igreja acaba saindo do controle do cotidiano, da sociedade, né, de tudo que a gente viu nas décadas passadas, e a política acaba querendo assumir essa questão do poder, né, que a igreja tinha. Então, basicamente, é uma questão que a balança tá sempre ali, né? Um lado quer tomar o do outro, mas o outro, tipo, a religião ainda não tá assumindo, né? Querendo ou não, as pessoas ainda procuram a religião para ter uma orientação sobre as questões da modernidade e tudo, né? E também, antes de passar a palavra para outro colega, a secularização, ela assume outro papel na teoria de Schmitt, né, que ela reivindica a conexão entre teologia e política, né, que ela vai oferecer uma única possibilidade de uma fundamentação para o político em um tempo no qual a perda, né, da transcendência vai implicar no constantemente ameaça, né, do esvaziamento do mundo, né, que até se eu não me engano, o Weber vai falar sobre o desencantamento do mundo, né, mas aí a gente vai, no decorrer do podcast, falando sobre esse ponto. Era mais ou menos isso que eu queria acrescentar. Uma coisa também que eu queria acrescentar, que é muito interessante ver todas essas ideias e nesse sentido de secularização, e mesmo que Weber vai colocar que ele realmente não dá um significado em si para a própria secularização, ele vai colocar em seus livros, a maioria, ele coloca, mas ele não deixa de forma realmente específica, isso aqui é secularização. Ele vai dando ideias, como ele constrói, como que é a ideia de secularização para Weber. Ele vai colocar duas ideias principais, que são dois procedimentos, que é o filológico, que é o indutivo, que ele vai procurar primeiro, que ele vai usar o termo da secularização, ele vai procurar a partir desse termo derivar o sentido da ideia de secularização, e um outro ponto e outra ideia, que é o sistemático, que é o modo dedutivo, que é justamente nesse procedimento sistemático, ele vai recorrer do termo, essa recorrência do termo ela não é ignorada, mas é justamente do conjunto da obra e as suas intenções que ela vai fazer uma teoria da secularização que é extraída. Então, nesse sentido, mostra que o processo da secularização, ele vai ter vários âmbitos, mas é sempre nesse sentido de afastamento da religião em si, do Estado. Show, Isso galera. Alice, pode complementar, Alice, desculpa. Não, eu só ia falar que realmente, tipo, como a gente botou no tema, né, que é a multiplicidade das visões, porque nos artigos que a gente leu, tem alguns autores que veem o Weber de uma maneira e tudo que ele trabalhou, essa construção que o Vinícius falou, como tem outros que veem de outra. Por exemplo, um cita que muitos críticos veem o paradigma apoiado nesse suposto teológico da história e que entende a modernização da sociedade como um processo duplo, que tem essa questão do deslocamento religioso para o mundo privado, como eu já falei. Mas outros historiadores, eles enfatizam que o Weber, o conceito dele é esvaziado de conotação ideológica. E, tipo, ele é meio neutro, assim, para fins de análise descritiva de processos sociais mesmo. Então, tem um pouquinho dessa diferença até sobre a própria interpretação dos estudos do Weber. Mas eu acho que, de maneira resumida, assim, para encerrar essa questão da secularização em si, a gente pode falar que, basicamente, a religião perdendo um papel central como força que define o sentido do mundo, enfim, que toma conta das decisões políticas também, né? Mas essa questão até que a Pamela falou da perca da importância ou da influência da religião é outro debate, assim, que envolve mais críticas, né? Que a gente vai trazer também daqui a pouco. Mas uma coisa que eu li que alguns interpretam do Weber também, que ele fala, é que a própria religião, ela sofre, com o processo da modernização, uma certa racionalização também. O que é um pouco complexo até de entender, né? Porque a gente vê que a modernização, querendo ou não, ela implica consequências na religião, e eu acho que a gente leu também no primeiro artigo lá da Patrícia, que a religião, ela se adapta, né, a essas mudanças. Mas acho que perder a essência já foge um pouco, assim, do que a gente vê na realidade, né? Mas, enfim, são visões
que se tem, né? Tanto que falam, se o mundo social ele muda, né, o religioso também vai sentir. Mas acredito que não a perda da essência e das dimensões, assim, da religião, sabe? Mas pode continuar, Américo. Não, excelente. Já puxando esse gancho, né, da questão da religião perdendo importância e tudo mais, eu gostaria de levantar um primeiro questionamento, se vocês me permitem, que eu tirei lá do primeiro texto, lá da Paula, que o tema do texto é a secularização do espaço público, a reinvenção do pluralismo religioso no Brasil, e ela fala ali no texto que a questão do papel da igreja enquanto ação social e a fé como se tornando uma indústria, né? E aí existem duas vertentes para esse fato, né? Os primeiros que acham uma forma pessimista dessa indústria do entretenimento da fé, que eles acham que é banalizar o sagrado, e os outros acham que é um sinal de vigor da fé, né? Uma forma de se encaixar nos novos padrões para tentar alcançar, enfim, novos fiéis, para que não perca novos fiéis, algo do tipo. E na minha opinião, já começando os debates, eu acho que é mais no sentido de se adequar ao mundo que está se transformando cada vez mais rápido, e é preciso, enfim, chamar a atenção do seu público, do que uma banalização da fé, por exemplo. Eu não sei o que vocês acham a respeito disso. Agora, complementando a tua fala, mais ou menos, que o Jorge, né, ele fala no texto dele, não sei se vai fugir muito do contexto da tua fala, né, dessa questão não sei se é uma disputa, vamos dizer, entre a religião e a política, né, que nem tu falou, a tensão entre a modernização e o desenvolvimento do religioso, né, ele se tornou um ponto central, vamos dizer assim, né, em termos gerais, que as teorias da secularização, elas afirmam que o processo de modernização e os seus subprocessos transformadores da totalidade da estrutura social, né, eles não podem decorrer sem consequência, né, para as tradições e instituições religiosas, né, que vamos dizer assim, as propriedades estruturais da modernização, né, como a racionalização, a diferenciação funcional ou a societalização, eles vão colocar problemas, né, vamos dizer, na religião, pelo menos em seu sentido tradicional, né, então eles vão reduzir ou vão limitar, né, ou extinguir a relevância social da igreja. Então, vamos dizer que a igreja, ela, né, perdeu as forças, mas ela tá ali, né? Só que a gente tem que, no decorrer desse trabalho, né, ver se é certo, né, extinguir a igreja, né? Ou se a sociedade vai conseguir sobreviver sem as questões religiosas, né? Só vivenciando com as questões da modernidade. Eu acho que, no meu ver, a sociedade precisa, assim, de um ponto, né, de um apoio para viver nesse mundo moderno de agora. Eu também, assim, meio que respondendo até o questionamento que o Américo traz, eu acho que tem 2 autores também que a gente leu que falam bastante sobre isso, e eu acho que, assim, a modernidade, obviamente, a gente sabe que tem os seus pressupostos de liberdade, individualismo, mais racionalização, então, de certa maneira, era meio natural até quase, eu não sei se de maneira intrínseca, como a gente vai ver, mas que tivesse, assim, né, esse deslocamento da religião, ela sair da centralidade da esfera pública. Mas, assim, o que o autor traz é que a religião, então, ela tá fora do seu lugar, entre aspas, né? Que ela tava ali na esfera pública, na centralidade, sendo que não deveria, né? O público tem que ter uma autonomia e a relação de crença, enfim, tem que ser algo particular. Então, é basicamente a questão do Estado laico, né? Eu, pelo menos, acredito, sou bem a favor do Estado laico, acho muito importante essa mudança que a gente teve com o decorrer do tempo, mas o que eu acho importante destacar também é que o sagrado, enfim, né, todas as questões religiosas, ela não é um valor para todo mundo, nem todo mundo tem uma mentalidade religiosa, mas é claro que tem que ser respeitado. E o Américo até citou na questão da religiosidade como uma ação social. A gente vê muito que no Brasil também, pelo menos, querendo ou não, as religiões e, enfim, as instituições religiosas, elas se mantêm muito vivas, sim, apesar da modernidade e desse debate que se tem.
e ela tem uma certa legitimação em ações públicas também, que se direcionam à caridade, basicamente, né? Tipo, essa ação social de ajudar o próximo, de ter planejamento de ações de caridade para ajudar muitos moradores de rua também, pelo menos. Vocês sabem que eu sou de São Paulo. Em São Paulo a gente vê bastante a galera se preparar ali na igreja para fazer uma ação social, para dar marmita para moradores de rua. Então, assim, é claro que é importante também destacar isso, né? O poder que essas pessoas unidas pela religião têm, né, para causar o bem. Mas eu acho importante destacar também a necessidade do Estado laico e como isso foi uma evolução e um passo muito importante para a sociedade de modo geral, sabe? Sim, outra coisa também, no meu ponto de vista, que eu acho interessante, também para o doutor que ele vai falar, que existem diversos conceitos justamente para retificar a perda que essa relevância da religião ela teve na vida social das pessoas, ainda mais no mundo moderno de hoje em dia. Então, como Dobler, ele vai dizer que a racionalização, a mundanização, a autonomização, privatização, generalização, pluralização, todas as questões vieram como um passo para justamente separar um pouco mais a religião de hoje no mundo moderno. Justamente o capitalismo também trouxe isso com todas as questões de industrialização, do dinheiro, trouxe mais essa prática da racionalização de separar um pouco mais justamente esse declínio da prática religiosa do nosso ponto de vista de hoje em dia. Muito massa aí os comentários de vocês. Eu queria fazer dois aí, pelo que eu tava escutando. Eu acho que o Dalis, no começo da fala dela, dá até para associar um pouco com a questão que a gente viu também nos textos da individualização da fé, né? Que cada vez mais a gente vê pessoas sem uma religião, mas ainda assim propagando sua fé de forma individual, né? Acho que isso tá muito relacionado também ao pluralismo que a gente vivenciando, que o Vini também destacou. E eu acho que também é válido reforçar o que o Vini falou da questão da influência, né, do capitalismo, que foi algo que a gente viu nos textos, que essa questão da racionalização, né, de usar a ciência para explicar coisas que antes não eram explicadas pela ciência. Eu acho que isso tem tudo a ver também com o fortalecimento da secularização, com a consolidação dela. Não sei se tem algum outro comentário. Eu queria fazer outro questionamento para mim e para vocês. Faça. Beleza. Queria fazer agora, na verdade, a pergunta central, né, do que a gente estuda de secularização. A gente vê muito isso, que é se a secularização ela está intrínseca à modernidade, né? Se a gente vê tantos textos falando sobre isso, acho que quase todos tinham um pouco atrelando a modernidade e a secularização. Eu acho que vale a pena debater um pouco sobre isso também. Quem gostaria de começar? Eu acho que é importante a gente destacar também em relação a isso, né? Até que ponto a modernidade e a secularização são ligadas, assim, com as próprias críticas, né, que a gente leu de um artigo. Citavam... Porque é muito bom esse texto, mas vou interromper aqui, tá? É só pegar o nome do artigo aqui, se chama As Falácias da Secularização, Análise das 5 Críticas Tipo às Teorias da Secularização, de Jorge Botelho Muniz. Isso, esse mesmo. Ele cita 5 críticas que se fazem, em geral, ao processo de secularização, né? Que são, primeiro, as falácias da piedade passada, a naturalidade e a inevitabilidade da secularização, a aplicação universal e a existência de uma teoria inquestionável e o acaso da religião, né? São, tipo, as críticas e os tópicos que ele põe no artigo. Em relação à primeira, né, tipo, as falácias da piedade passada, basicamente é o que a gente estava falando de, tipo, a religião, ela se perdeu com o tempo, principalmente pela questão da modernidade, e agora está se tendo esse momento pós-secularização, onde a religião ela começa a retomar
uma centralidade até em debates, enfim. E isso é, tipo, a crítica que se faz aqui não, né? Assim, a religião, ela nunca perdeu a sua importância, a sua influência. Claro, ela pode ter se deslocado da centralidade política e das tomadas de decisões, enfim, no geral. Mas ela nunca deixou de existir, sabe? Nunca a religião não morreu, como ele fala. Pelo contrário, sempre teve um movimento dentro da própria modernidade, eles falam, em direção à religião. Porque a modernidade, quando ela traz todos os pressupostos dela, ela traz uma certa incerteza também para muita gente. Então, com isso, as pessoas começam a buscar sentido em outras coisas. Então, esse autor ele até fala que, ao contrário, né? Tipo, foi um movimento de busca por algo também maior, talvez. Então, e com dados também, ele traz que países que são na Europa mais secularizados, assim, tem uma porcentagem de pessoas que creem em Deus muito elevada e que supera os ateus, né? Então, apesar disso, a religião nunca desapareceu ou nunca perdeu a influência na vida das pessoas do cotidiano também. Então, a modernidade, ela não conduz à marginalização da religião, mas uma manutenção do seu limite, né, na influência política, social, cultural, enfim. Mas a secularização, ela traz um declínio da relevância, da importância da religião na questão política, mas o seu significado para as pessoas, de maneira individual, se mantém de maneira muito importante até. Complementando a tua fala, rapidinho, Liz. Desculpa. Que, tipo assim, né, complementando que após esse fenômeno, né, da modernização foi um boom da modernização, que ela deu lugar a uma era da razão, né? E o sagrado perdeu a plausibilidade dele, né? Mas, que nem tu disse, a religião ainda tá, né? Ela ainda tá existindo, né? Numa questão mais individual das pessoas. E que nem eu acho que eu tinha comentado que a religião, ela é como é que se fala? Uma busca, que as pessoas buscam, né? Tipo, um apoio, uma segurança, uma resposta mais individual, mas ela ainda tá ali, né? É uma questão, tipo, para entender as questões que estão surgindo com a modernidade, né? E já pulando para outra parte, né, dessa crítica, né? Que é as falácias da naturalidade e da inevitabilidade, né? Que afirma que com a gradual modernização, né, se supõe que a sociedade se tornaram menos religiosas, né, pelo menos no sentido tradicional, né, mas agora ela está mais individual. E a gente estaria vivendo numa era secular, né, tipo uma etapa da Idade Moderna na qual a estrutura imanente das ordens cósmicas, social e moral modernas se vem afirmando progressivamente, né? Como se o sagrado não existisse, como se ele fosse contrário aos processos, né, da questão de amadurecimento, crescimento e emancipação humana, né? Então ele tá ali num cantinho para quem precisa, para quem quer buscar, mas, né, ele não tá tão visível, né, quanto ele era nas décadas passadas que a gente vê, né? Pode falar, Vinícius. Tá bom. Mas sim, tem tudo isso, mas é muito interessante ver como ela realmente diminuiu o espaço da religião no espaço público. Só que é interessante mostrar essa presença histórica ainda que existe das igrejas, com uma privatização dela realmente no contexto da sociedade, justamente nas áreas de educação, de saúde, de assistência social. Então a religião ainda faz muito esse papel para a sociedade em si, o que traz com que não existe realmente um fato intrínseco à secularização, como que alguns autores trazem. Então, é interessante muito contextualizar isso, que esse papel social, muitas vezes, da religião no Estado, e justamente também do papel dele de mostrar também a religião, muitas vezes, para melhorar o dia das pessoas, como em canais de televisão, justamente agora em podcast, como nós estamos falando de religião, várias também religiões entrando em podcast, apresentando a sua. Então, é muito interessante mostrar esse outro lado também da religião. Show. Eu também queria fazer um comentário em relação às falácias, já meio que indo para o final do nosso podcast, porque o nosso tempo já, infelizmente, já está acabando. Mas eu queria comentar sobre a terceira falácia, né, que o autor comenta, sobre a aplicabilidade universal. E acho que nesse sentido existe muito
uma visão eurocêntrica, né, da teoria, porque, segundo ela, todo mundo está indo em direção a cada vez mais a uma tendência secular. Eu acho que, se você analisar alguma sociedade, não é bem assim, né? Então, existem sociedades ainda que colocam a religião no papel central, no papel político. E eu acho que isso é um pouco desconsiderado, né, pelos autores. Ainda há poucos estudos sobre isso. A gente vê muito o que acontece no Ocidente e toma como algo global. Mas eu acho que vale a pena o comentário para a gente também observar outros processos, né, que não necessariamente estão ligados ao processo de secularização. Mas é isso, galera. Para encerrar, eu gostaria de comentar mais alguma coisa. Nosso tempo já está quase acabando. Eu só queria reforçar o seu pensamento de realmente, né, tem essa ocidentalização, essa visão de que todo o Estado tende à laicidade, enfim, tende a essa separação. E a gente vê que até hoje, né, assim, não é uma realidade para todos os Estados. Então, essa imposição é algo negativo, de certa maneira, né, porque a gente tem que ter esse respeito, né, até as outras religiões, outras formas de pensamento. Mas, para encerrar, assim, né, essa minha linha de raciocínio sobre o tema, eu acho que a gente pode falar que a secularização ela é intrínseca à modernidade, porque, querendo ou não, a modernidade, sim, ela traz a racionalização, traz essa outra visão de mundo, que leva principalmente, eu acho, ao Estado laico, a entender que existe uma pluralidade de religiões, existe uma pluralidade de pessoas que também não têm religião, enfim, e isso precisa ser respeitado. E não tem como você colocar uma religião no centro de decisões públicas, enfim, do Estado, quando isso, tipo, uma decisão que se baseia numa religião vai prejudicar outra pessoa. Então, é um pouco intrínseco, sim. E, de maneira geral, por mais que nas fases iniciais do processo de modernização a gente vê que teve um declínio da autoridade religiosa, a gente vê que ao longo do tempo, enfim, do desenvolvimento humano, as crenças e as instituições religiosas, elas se mostram resilientes, assim, elas se mostram fortes, se mantêm, e é isso. Eu acho que isso é que é importante destacar também, manter o respeito por todas as religiões, por todas as pessoas, mas é importante essa divisão que se teve entre a influência do público e do privado da religião. E é isso, eu queria encerrar com esse pensamento. Mas, alguém mais gostaria de... Só para fechar, que eu tinha comentado sobre a ideia, o pensamento do Weber, né, em questão do desencantamento do mundo, que para ele tem diferença, né? Para ele, o desencantamento do mundo é uma questão mais de que o desencantamento é a eliminação, né, da magia como meio de salvação, né? O mundo está desencantando da magia, da religião, para o meio de conseguir viver mais nessa modernidade, né? Já a secularização implica no abandono, né? Na redução, na subtração do Estado religioso, né? Que para ele, né, é uma perda da religião e é uma emancipação em relação a ela, né? Só para deixar claro que ele tem essas duas ideias, que para ele desencanto e secularização são meios diferentes de abordar essa questão na modernidade, né? E pedir desculpa porque eu pronunciei errado, que é a questão do que eu falei jacobinismo, mas é jacobinismo. Só para pedir desculpa que eu fiquei um pouco nervosa, mas em relação para finalizar, mais ou menos essa foi a nossa ideia em relação à secularização, né? E as várias ideias e críticas que tem em relação a essa conversa, né? Sobre o que é e o que vem a ser a secularização. Perfeito, Paula, tá desculpada. Sim, e para finalizar também, como está acabando o nosso tempo, eu só realmente queria agradecer também essa oportunidade de pesquisa, que, como a gente diz, é muito importante na vida da sociedade, na nossa vida, na vida histórica da sociedade em si, porque ela sempre é intrínseca. Então, eu só queria realmente agradecer a essa oportunidade de poder falar aqui mais um episódio do nosso podcast. É isso, galera. Eu também só queria terminar agradecendo aí pela oportunidade. É importante ter espaço para debater ideias. A gente não vê isso com frequência no meio acadêmico, ter a oportunidade de falar mais sua opinião.
Então, obrigado, professora Carlete, obrigado, colegas, e está terminando aí mais um podcast de RI Religiões. Abraço. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.